Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E desta vez eu quero compartilhar algo bem breve com você, que na verdade é algo particular, que é sobre a minha jornada, da minha retrospectiva de 2023. E eu creio que muitas pessoas podem também se conectar com essa mesma mensagem. E olha que jornada que eu passei. Pois é, o ano passou muito rápido de 2023, porém, para mim foi muito intenso. Parece que eu vivi 10 anos dentro de um ano só. Então, agora eu te convido a vir comigo aqui para entender sobre as energias de muitas coisas que aconteceram em 2023 na minha vida, mas que também podem ter acontecido na sua. E segundo relatos de pessoas próximas, até muitas outras pessoas que me seguem nas redes sociais, me disseram que realmente o ano de 2023 foi extremamente desafiador. E o 2023, então, foi um ano 7, na verdade. Então, esse ano 7 realmente é para dar um chacoalhão na nossa vida, para fazer com que nós conseguíssemos nos aproximar da espiritualidade de alguma maneira, de trazer resgates para a nossa vida. Então, agora acompanha comigo um pouquinho das coisas que aconteceram na minha vida no ano anterior. Ah, mas deixe o seu comentário também, porque é muito importante essa troca de experiências, de conhecimentos, de aprendizados, que vai agregar um grande valor a todos nós. Então vem comigo nessa jornada de superação que foi 2023 na minha vida. Começando por janeiro de 2023, esse primeiro mês do ano definitivamente não foi o melhor de todos, porque eu comecei a virada do ano passando muita dor, que começou ali no emocional, no psicológico, por muito estresse e também sobrecarga no meu trabalho anterior, que trouxe um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, conhecida como a TAG, também uns quadros depressivos e síndrome de burnout, e que recaiu sobre o meu corpo físico. Pois é, eu fiquei doente e descobri vários problemas ali que foram desencadeando por conta do estresse. Sim, eu tive quadros hemorrágicos, eu tive muitos problemas em que eu sentia dor constantemente e eu tinha que ir praticamente todos os dias no hospital, porque somente tomando medicação na veia é que passava a dor. E além disso, eu comecei a sentir cólicas terríveis, muito fortes, e eu descobri com exames que eu estava com a minha vesícula repleta de cálculos enormes e que somente com cirurgia é que passaria essa dor. Então eu tive que me preparar para uma cirurgia às pressas. Embora eu soubesse que a cirurgia da retirada de vesícula é algo muito comum, eu fiquei preocupada porque eu nunca tinha feito uma cirurgia e também fui pega desprevenida. Não deu tempo de me preparar nem psicologicamente, porque no mês seguinte eu teria já que fazer a minha cirurgia e me deixou muito preocupada em relação ao meu trabalho. E pasmem, mesmo diante de todo esse quadro clínico e a empresa estando ciente de tudo o que estava acontecendo, que no mês seguinte iria passar por cirurgia, que eu estava passando por dores terríveis, mesmo assim, a empresa infelizmente não teve nem um pouco de empatia para entender o que eu estava passando, toda aquela situação. E a empresa então simplesmente achou mais viável para eles me demitirem, para piorar um pouquinho mais o meu psicológico, né? As minhas crises de ansiedade, toda aquela situação que eu estava vivendo e prestes a fazer uma cirurgia. Vejam só, que legal, né? Agora imagine você como eu estava me sentindo ao final desse mês de janeiro de 2023. Tudo o que eu pensava era como eu vou conseguir uma recolocação no mercado de trabalho passando por um processo pós-cirúrgico. E chegou então fevereiro de 2023, passando por todo esse processo da ansiedade, das questões emocionais, psicológicas. Chegou a minha cirurgia no início do mês de fevereiro. Correu tudo bem, né? O processo ali da cirurgia, o pós-cirúrgico foi indo aos pouquinhos e logo em seguida, quando eu ainda estava no processo recente do pós-cirúrgico, ainda aconteceram algumas coisas que mexeram com o meu lado emocional e com o psicológico. Por exemplo, eu comecei a perceber que nas minhas redes sociais sempre tinha uma visitinha ali inusitada. Sim, uma visita do meu ex, que ele começou a agir de cyberstalker, que ele começou a me perseguir através das redes sociais. Com que intenção? Não sei, mas isso abalou mais uma vez o meu psicológico e o meu emocional.
porque depois de tudo que eu tinha vivido ao lado dele, qualquer sinal de tentativa de aproximação por algum meio, para mim era sempre um gatilho, porque eu me sentia muito intimidada, coagida, ameaçada e eu não queria e não quero mais nenhum contato com esse ser. Então você pode imaginar como é que estava a minha cabeça, né, ao final do mês de fevereiro de 2023. Em março de 2023, eu passei por mais algumas coisas, porque foi a recuperação cirúrgica que eu fui melhorando aos poucos, porém a recuperação um pouco mais lenta devido ao meu sistema imunológico estar bem baixo. Aos poucos, a minha saúde física ia melhorando, embora a saúde emocional e psicológica ainda estava ali muito abalados, e foi quando chegou a notícia do falecimento da minha avó paterna. E como eu estava ainda com a minha saúde um pouco debilitada devido ao processo pós-cirúrgico que estava sendo bem lento, e juntando tudo isso com todas aquelas questões também do emocional e do psicológico, eu não pude ir me despedir da minha avó. É algo que me machucou muito. Infelizmente, muitas pessoas da família não compreenderam essa situação, porque algumas pessoas simplesmente acham que eu não quis ir, mas não é bem assim. Eu também nem tenho que ficar me explicando, porque eu tenho certeza que a minha avó entenderia muito bem tudo que eu estava passando naquele momento. E para as pessoas espiritualistas, para quem estuda muito sobre espiritualidade, até mesmo na Umbanda se fala muito também, eu estava com o corpo aberto. Então não tinha mínimas condições de ir num cemitério e ir no velório naquele momento. E para quem tem muita sensibilidade em relação às energias, vai saber muito bem do que eu estou dizendo. E não é brincadeira, gente, real. Eu passo muito mal em ambientes assim, em cemitérios, hospitais, ambientes pesados energeticamente. Mas enfim, em meio a toda essa situação, eu me aprofundei em estudos cada vez mais em algo que eu já tinha uma grande admiração desde muito cedo, que é a numerologia, que é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Mas eu queria agregar outras coisas, então eu encontrei na numerologia quântica uma grande paixão. Então, na metade de março, eu dei início a um curso de numerologia quântica, que me ajudou a superar vários desafios na minha vida e a compreender ainda mais sobre espiritualidade, porque, para mim, os números são uma decodificação de mensagens vindas do universo e da espiritualidade para nós. Em abril de 2023, continuou o processo da recuperação da minha cirurgia e também continuei o processo de me libertar do meu ex-cyberstalker. Eu continuei bloqueando ele nas redes sociais e tomando as medidas cabíveis. E dei continuidade aos meus estudos, me aprofundando cada vez mais no curso de numerologia quântica. E somente em maio de 2023 eu me dei conta do ciclo da doença em que eu estava vivendo, tomando incontáveis remédios para tudo o que vocês imaginam, fazendo um efeito ali de uma bomba relógio dentro de mim. E para provar isso, eu tirei algumas fotos. E essa dos remédios da imagem é real. E a minha aqui também do aumento de peso que esses remédios me fizeram ter. Então eu estava tomando muitos antidepressivos, ansiolíticos, enfim, para hipotiroidismo, entre outras coisas. E até hoje estou sofrendo algumas consequências. No entanto, que esse ano eu quero recuperar esse tempo perdido. Eu quero voltar a fazer atividades físicas e me cuidar. E eu optei por tratamentos mais naturais. E mais uma vez a terapia holística na minha vida fez muito efeito. Eu quero deixar uma dica muito importante. Nunca pare um tratamento por conta própria. Sempre siga orientações médicas. Se possível, diminuir ali as dosagens, porque realmente tem remédios muito fortes que, se parar de uma vez, vai ter efeitos devastadores. Então, para a sua própria saúde, para dar continuidade em algo de maneira mais natural, mesmo desta forma, vai parando aos poucos com prescrição médica, com acompanhamento médico. Nunca faça por conta própria, porque isso pode ser pior para a sua vida. E adivinha por que estou te dando essa dica? Sim, porque eu cometi este erro. Alguns dos medicamentos não, mas outros eu fui parando por conta própria, achando que eu estava bem. E o que aconteceu? Eu engordei ainda mais e também eu tive problemas hormonais mais intensos do que já estavam. Então eu senti na pele tudo isso. Mas além de tudo isso, eu continuei estudando profundamente
e me encantando cada vez mais com a numerologia quântica. E no dia 16/5/2023 eu consegui o meu certificado, após ali um mês basicamente, né, um pouco mais de estudos, mas esses estudos me acompanham até hoje e serão eternos na minha vida. E em junho de 2023 foi um mês em que eu de fato comecei ao processo ali de libertação do uso desses milhares de medicamentos que eu tomava e comecei a me sentir melhor. E isso tudo me reconectou e também resgatou muitas coisas ali da minha espiritualidade. E também eu estava me preparando para voltar ao mercado de trabalho, já que eu estava bem, me sentindo melhor e correu tudo bem ali na recuperação do meu pós-cirúrgico. E no mês de julho de 2023, que é o mês do meu aniversário, ali estava tudo bem na minha recuperação, eu estava bem, voltando à minha rotina aos poucos, e eu saí para comemorar com a minha irmã depois de muito tempo que eu não saía, a não ser ir para consultas médicas. E eu retomei os meus estudos, né? Além de continuar estudando a numerologia, dei continuidade também ao tarô, que na verdade eu continuo até hoje e sempre vou estar estudando porque é um conhecimento magnífico e que traz muita luz para minha vida. Em agosto de 2023, embora ainda estivesse passando por alguns problemas devido à cirurgia que eu havia feito e continuando a me cuidar, também eu descobri que eu sou celíaca, sim, eu sou intolerante a glúten, mas seguindo o tratamento, fazendo tudo certo aos poucos, eu fui melhorando e estou nesse processo ainda até hoje, né, de melhora de todo o meu quadro. Mas esse problema também não iria me parar, porque eu prometi a mim mesma que eu iria curtir a vida daqui em diante, que mesmo que eu tenha planos, objetivos, é claro, eu quero conquistar muitas coisas, mas eu quero curtir o máximo que eu puder. E qualquer oportunidade para mim é essencial para me trazer mais leveza, mais equilíbrio, mais tranquilidade e felicidade para minha vida. Então são nas pequenas coisas que eu vou conquistando que vai trazendo ali um ar de renovação para minha vida. Hoje eu tenho plena consciência disso. Eu faço aquilo que me dá satisfação. Então eu faço o que me dá vontade de fazer e eu gosto muito de conhecer gastronomia de países diferentes, de lugares diferentes. E eu gosto muito de sair com a minha irmã para que nós tenhamos essa experiência diferente na nossa vida. Por mais simples que sejam esses momentos, são esses momentos que fazem toda a diferença na vida. E é claro, não poderia esquecer que em agosto de 2023 eu voltei a ficar mais ativa nas redes sociais também. Em setembro de 2023, eu havia feito uma promessa para as crianças, né, de Umbanda, para São Cosme e São Damião, que eu faria um bolo, mas especialmente para minha criança, para minha Erê, né, para quem é da Umbanda conhece muito bem, né, as crianças. Então eu prometi que eu faria um bolo do jeito que ela queria, que no caso é este bolo aqui da foto, que ele é sabor morango, chocolate branco, do jeitinho que ela queria, com confeitos coloridos. Então ela só pediu esse bolo através de um sonho que eu tive com ela no comecinho do mês. E eu prometi que faria esse bolo do jeitinho realmente que eu fiz. E antes de chegar o dia de fazer o bolo, ela já me deu um grande presente, a volta ao mercado de trabalho. Sim, eu fui chamada para uma entrevista, passei e comecei a trabalhar no dia 11 de setembro. E foi exatamente na área que eu queria, porque eu tinha estudado, feito a minha pós-graduação nessa área de hotelaria. Infelizmente, por questões de horário, eu não consegui ficar muito tempo nesse trabalho, mas logo começaram a vir outras oportunidades ali para entrevistas, outras oportunidades que estavam se abrindo ali para mim. E eu voltei a me sentir mais otimista, acreditando muito nas minhas habilidades e capacidades profissionais. A minha conexão cuidando melhor da minha espiritualidade. É claro que tudo isso fez com que eu fortalecesse ainda mais quem eu sou realmente. E chegou o mês de outubro de 2023, é comemorado, celebrado Samhain e também o Halloween, né, como todos conhecem, que é um sabá dentro da magia. Então eu amo esse mês, para mim é um mês de energias positivas, um mês que eu amo porque é considerado o mês das bruxas, não é mesmo? Eu não sei explicar bem, mas é um mês que me traz muitas energias inspiradoras. As coisas começaram a acontecer, começaram a entrar mais em movimento
momento e tudo voltou a fluir na minha vida de acordo com aquilo em que eu me sentia no propósito de ir em busca de tudo o que eu queria. Próximo do Halloween e no dia 25 de outubro, eu comecei num novo trabalho, me trazendo ainda mais ânimo, mais vitalidade, paz interior e esperança de dias melhores. Se o mês de outubro foi um mês de inspiração, o mês de novembro continuou mais ainda. Foi o aniversário da minha irmã e nós fomos a um passeio de poucos dias mesmo para conhecer a cidade de São Roque, no interior de São Paulo. Uma linda cidade e trouxe experiências bem legais para nós duas. E nessa viagem também nos proporcionou uma conexão com a natureza e também a possibilidade de conhecer novas pessoas muito legais que nós conhecemos ali nessa viagem. Além das experiências agradáveis e das paisagens lindas que nós presenciamos nesse lugar. E como o curso que eu me formei na pós-graduação é de turismo e hotelaria, eu também aprecio muito esses momentos durante a viagem, em conexão com a natureza e também para trazer ali novos aprendizados para a minha vida. Claro, depois dessa viagem eu voltei cheia de ideias, com muitos planos. E para finalizar, no último mês, em dezembro de 2023, aconteceu um evento que eu sempre gosto de ir, que é o Mystic Fair em São Paulo. Mas antes ali, eu dei uma resgatada na minha autoestima, comecei a voltar a me cuidar mais e hoje eu me sinto muito bem com isso e quero me cuidar cada vez mais, sem o sentimento de culpa. É estranho falar sobre isso, né? Mas quem passou um relacionamento abusivo vai entender esse sentimento que leva um tempo para ser recuperado, para ser superado e que hoje eu estou super bem resolvida com isso. E hoje eu tenho a plena consciência de que eu sou a pessoa mais importante da minha própria vida e se eu não me cuidar, se eu não me amar, ninguém vai fazer isso por mim. Pode até parecer um clichê tudo isso que eu estou dizendo, mas isso é super real. E no finalzinho do mês de dezembro, minha irmã e eu fomos numa viagem a Belo Horizonte para conhecer, né, a capital de Minas Gerais. Mas foi, digamos, dias ali que seriam de descanso, mas foi frustrado, porque aconteceram vários contratempos. Mas enfim, não vou entrar em detalhes, me aprofundar sobre isso, mas foi só para vocês entenderem um pouquinho sobre toda a linha do tempo aí de 2023. E resumindo, o que eu quero dizer, trazendo essa retrospectiva aqui para vocês, é que através de muitas dores, de muitos tropeços, muitos desafios, imprevistos, muitas coisas que pode ser ali impactantes, né, ser um caos na nossa vida, mesmo em meio a tudo isso, nós conseguimos ter uma força ali, né, profundamente resgatar dentro de nós uma força, uma energia para que nós conseguimos superar a tudo isso. Então eu acredito que se aconteceu comigo, também pode acontecer com você ou com qualquer outra pessoa. E nós conseguimos sim sair do fundo do poço. É uma expressão forte, né? Mas é a pura verdade. E eu sei que não é fácil. Muitas vezes nós precisamos de uma rede de apoio por trás de tudo isso. A família, amigos, terapeutas, médicos, enfim, quem for preciso para te ajudar. Então, se for necessário, não hesite em procurar ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Mesmo você tendo todo esse apoio por trás da sua recuperação, da sua superação, não fique dependente disso. Utilize apenas como um fator impulsionador para que você consiga se reerguer, tá? Porque, na verdade, o maior agente transformador está dentro de você. E isso eu sei porque eu vivi na pele isso também. E esse agente transformador que eu costumo dizer envolve várias coisas. Pode ser o autoconhecimento, o resgate de si mesmo e também a questão da sua força de vontade, da sua esperança, da sua fé, independente de religião, do que você acredite. Então, tudo isso vai proporcionando uma grande energia, formando uma cúpula protetora energética ali no seu campo vibracional. Então, tudo isso vai mexendo, vai se movimentando na sua vida, fazendo com que tudo isso flua de maneira natural. Então, nós conseguimos resgatar isso internamente em nós, por mais difícil que pareça ser. Então, esse é o recado que eu tinha para passar, né, para você, e pode contar comigo sempre que precisar, tá? Vamos mantendo contato. E eu vou deixando aqui muitos vídeos, muitos conteúdos para que te ajude nesse processo do despertar da consciência de maneira natural.
Por isso, eu vou te convidar a conhecer as minhas outras redes sociais, porque pode ser que alguns conteúdos eu não poste aqui nesta rede. Então, para você ficar a par dos assuntos, é importante que você me acompanhe também nas outras redes, porque tudo é para te ajudar, certo? Então, eu venho através da minha própria história para trazer exemplos, compartilhar as minhas experiências, para poder te auxiliar nessa caminhada também, nessa jornada do seu resgate pessoal, da sua autovalorização, de tudo que existe de melhor em você. Porque o ano de 2024 ele trabalha exatamente isso: a autodisciplina, o seu respeito por si mesmo e como você está conduzindo a sua vida, se você está movimentando a sua vida ou deixando a vida passar e só assistindo assim pela janela, vendo as coisas passarem e nada fazendo para que, de fato, você consiga alcançar os seus objetivos. A minha dica então para você em 2024, este é um ano que ele representa muito movimento e que as coisas vão acontecer de maneira muito rápida. Então você tem que ficar atento aos sinais mais sutis, porque o universo vai trazer muitas oportunidades para você, mas que vai passar diante dos seus olhos de maneira muito rápida. Então que você tenha a percepção muito ágil, muito aflorada em 2024, tudo bem? Então, o que me resta dizer agora é, na verdade, desejar que o seu ano de 2024 seja incrível, o melhor de todos. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e nos vemos então numa próxima oportunidade, num próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau!